paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 12 do primeiro trimestre do ano de 2025, que tem por título: A igreja tem uma natureza organizacional. O texto áureo que se encontra em Tito 1, versículo 5, nos diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. É uma fala do apóstolo Paulo para Tito. A verdade prática: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. A igreja precisa ser organizada, ter seu líder, o pastor. E cada grupo da igreja precisa ter um líder. Alguém de frente, né? Que tenha os requisitos de um líder, né? Que tenha autocontrole, né? Que não haja por impulso, por emoção, que tenha bom testemunho. Então, que segue a Bíblia, né? Do jeito que ela é, do jeito que ela manda. Então, tem que ter os requisitos, que é uma pessoa que seja respeitada, de boa índole, que não fique de conversinhas, né, fofoquinhas. Então, tem que ser uma pessoa que todos respeitam, que transmite respeito a todos. Essa pessoa para liderar esse grupo. Porque imagine um grupo, uma igreja sem líder. Cada membro faz o que quer, vai aonde quer, né? Vira uma bagunça, né? Todos os lugares precisam de uma liderança, né? Nas escolas, nós temos líder, né? Temos o líder da escola, que é o diretor. Temos o líder da sala, que é o professor, né? Então, no trabalho também temos o gerente, que é o líder de todo o trabalho, né? Toda a área. E temos também as pessoas, né? Em cada setor tem o seu líder, né? Como vamos falar numa prefeitura, né? Nós temos o prefeito, que é o líder geral da prefeitura, e depois vai descendo, em cada setor tem a sua gerência, né? Imagine se não tivesse, né? Então, a igreja, como uma organização, ela não é diferente. Ela precisa ter o pastor, que é o líder da igreja toda, né? E tem os líderes que lidera cada grupo, né? É a escola dominical, é os conjuntos de louvores. Então, assim por em diante. A igreja também precisa ser organizada, porque ela pertence ao Senhor Jesus, né? E Jesus, ele gosta de tudo organizado. A igreja é uma instituição divina, criada por Deus e edificada por Cristo, para ser um testemunho vivo do reino de Deus dentro deste mundo. Como membros da Igreja de Cristo, devemos o equilíbrio bíblico de ser uma igreja orgânica e viva de modo que a sua organização honre a Bíblia e a natureza do reino de Deus. Nós precisamos trabalhar para isso, né? Para que o reino de Deus, ele tenha mais pessoas, que a gente ajuda a ganhar mais vidas para o reino de Deus. Porque é missão de cada membro da igreja pregar o evangelho a toda criatura. Que o céu, ele tem morada para toda a humanidade. Para aquele que crê que Jesus é o Salvador e servir a ele
com sinceridade. A Bíblia apresenta a igreja como um corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças, né? É preciso ter esse grupo com líder para que tenha reuniões, né? Para a gente decidir, né? O grupo decidir como fazer a ordem do Senhor, né? Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia com sua forma de governo, né? Precisa ter seus líderes, tudo organizadinho. Há pessoas que são separadas para a área administrativa, a área econômica da igreja, o financeiro, a área espiritual. Então, a igreja precisa ser organizada para que o nome de Jesus seja honrado e a igreja do Senhor cresça a cada dia mais. O apóstolo escreveu a Tito estando em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma: deliberei invernar ali e não aqui. Como as epístolas a Timóteo e a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo. Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece que 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas, 1 em 2 Timóteo e na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. O pastor de Creta foi constituído pastor da ilha Creta pelo apóstolo Paulo. Então, Paulo, ele constituiu Tito como pastor da ilha Creta, porque ali precisava ter um líder. E Tito, como preenchia os requisitos de pastor, Paulo o constituiu. Para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbítero de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Então, Paulo, ele era muito zeloso com a obra de Deus. E ele deixou esse exemplo para todos nós, para que tudo que o Senhor colocar em nossas mãos, nós fazermos bem feito, bem organizado. Porque Deus, ele agrada disso. Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. A situação espiritual de Creta era desanimadora porque a igreja estava desorganizada. E o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, que era características dos cretenses. Outro problema ali é que havia judaizantes, rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Então, ali precisava ter um líder. E Paulo, ele colocou, estabeleceu, né, constituiu o Tito como pastor dessa igreja, da ilha de Creta. Então, é preciso constituir um líder, né, para cada igreja,
para que assim a boa ordem fica firmada, né? Senão vira uma desorganização em geral. Porque dentro da igreja tem vários crentes com várias naturezas, né? Uns são mais tranquilos, mas outros mais nervosos, né? Então, é preciso que tenha alguém com pulso firme também, né? Que lidera aquele grupo, que saiba, que tenha sabedoria do céu, que busque sabedoria do céu para poder agir, né? Em determinadas situações, resolver problemas, né? Sem puxar pelo lado A ou pelo B, né? Então, tem que ser um homem para liderar, um homem que tenha compromisso com Deus, que seja um homem de oração, né? E para que a obra de Deus seja bem organizada. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbítero de cidade em cidade e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica. O apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta era reflexo da cultura da região. Isso está além de um problema meramente ministerial. Igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. A igreja é um organismo vivo, né? São membros que cada um precisa um do outro para que o corpo, que é Cristo, possa poder trabalhar, né? Então, é um membro precisando, ajudando o outro. E é o Espírito Santo que governa todos esses membros, né? Que direciona os membros do corpo de Cristo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional, ou se torna institucional, significa estabelecer uma organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias dos apóstolos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Então, não tinha como Paulo tomar conta de todas as igrejas, que ele é apenas um. Então, ele separava líderes, né, para pastorear cada igreja, para liderar cada igreja. E é assim nos dias atuais, né? Cada igreja tem seu líder, né? Quando nós temos mais de uma congregação no bairro, igual como aqui onde eu moro, no meu bairro há 3 congregações, então tem o pastor, que é regional, que pastoreia, né? Lidera as 3 congregações. Então, ele colocou mais um pastor na 2 e outra na 3. Então, para auxiliar, porque não tem como ele liderar as 3 igrejas, os 3 templos, né? Que são separados. Não tem como ele ficar em uma, vai na outra. Então, uma ia ficar
ficar no prejuízo, né? Digamos assim. Então, na 2, ele colocou mais um pastor e na 3, outro líder. Então, tudo quanto é problema, ele chama o líder, né? Vamos supor, da 2, se tem algum problema, chama o pastor que também ajuda a solucionar, dependendo do problema, né? Se ele não der conta de resolver ali. Então, é preciso tudo seja organizado. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Segue alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local e horário e ordem no culto. Reunião de ministério para consagração de presbítero, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários, né, como nos dias de hoje nós temos. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam de assunto. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética. E também tesouraria. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem de identidade das pessoas. Então, como é nos dias de hoje, né? A igreja de hoje, ela não mudou, ela continua, é uma continuação da igreja na época dos apóstolos até hoje. Então, a igreja de hoje, ela está apenas seguindo a igreja do passado, né? Não está fazendo coisas novas, né? Está apenas dando continuidade ao que Cristo instruiu aos apóstolos que fizesse. Não é mesmo? Então, vamos continuar. Organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar, celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Então, é preciso ter organização, né? É preciso, igual no templo, nós temos dias, né, que a gente congrega para louvor, que é o culto, né? Dia domingo, é preciso ter aquela organização, né? Quem está na direção do culto. Porque o culto tem determinada hora, não pode passar de 2 horas, né? Então, quem está lá na frente tem que medir o tempo, né? Dos conjuntos, louvares a Deus, testemunhos, coletar as ofertas, dízimos, é hora da palavra de Deus. Então, é preciso ter organização. Senão, o culto passa das 9 horas, das 21 horas, né? Então, tudo precisa ser organizado. E tem os dias também, que é dias de estudo, dias de escola, né? Os horários certos, as pessoas já separadas para estar ali na frente do trabalho. Então, tem que ser organizado, né? A igreja é um organismo e, ao mesmo tempo, é uma organização. Muito lindo, né? Muito lindas essas palavras. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de 2 pátrias. A terrestre, que aqui nós estamos, e também a celestial, que nós vamos assim que o Senhor nos chamar. Isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, como também com as autoridades eclesiásticas. O ensino de Jesus é
Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, enquanto nós somos cidadãos da terra, nós devemos também obedecer, que são ordenanças do Senhor Jesus. Obedecer às leis aqui da terra, né? Como Jesus ensinou, dai de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Aqui nós somos, né, cidadãos da terra, temos os impostos, né, que os governos colocam para a gente pagar, né? Tem as leis que nós precisamos obedecer. Um exemplo, se queremos dirigir, há uma lei que é preciso aprender a dirigir, aprender as leis, tirar a carteira de habilitação, habilitar-se para tal ato, ou seja, para dirigir. Então, nós como cidadãos da terra, nós precisamos obedecer. Porque sabemos, se não obedecer, nós corremos o risco de sermos multados, o veículo que a gente tiver dirigindo sem carteira vai ser apreendido, né? E também outros mais, né? Que nós precisamos obedecer, pagar os impostos direitinho. E também as ordenanças de Deus, já que nós somos também cidadãos celestiais, precisamos também obedecer às ordens, né, do Senhor Jesus, né? É entregar os dízimos, é congregar, é dar bom testemunho, estudar a palavra de Deus, é falar de Jesus, é pregar o evangelho, é amar o próximo. São ordenanças de Deus, né? E que se nós quisermos continuar sendo cidadão celestial e um dia chegar lá, é preciso obedecer às leis divinas, né? A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. A experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista. E ainda hoje, há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento holinês, conhecido também como movimento da santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eldora, Kansas, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante, independente até o fim da sua vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar da sua história. E foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. É necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus, nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país e, dessa forma, trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros
e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Então, para que a igreja chegasse no ponto de hoje, uma igreja organizada, né? Foi preciso muito trabalho dos nossos antepassados, né? Que hoje nós aprendemos que precisa ter líder. O ser humano, os grupos precisam ser liderados, né? A obra de Deus precisa ser feita com muito amor, com muito zelo e com muita organização. É por isso que a igreja do Senhor está crescendo a cada dia, porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo, está dentro da igreja, dando sabedoria aos líderes para trabalhar, né? Para ensinar, para que a igreja ela venha crescer cada dia mais, né? Chegamos à conclusão da lição de hoje. É importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem ter uma estrutura organizacional, não é mesmo? Se não tivesse tanta organização, se não fosse uma igreja organizada, não tinha como cumprir, né? Não tinha como cumprir o ensino da palavra, serviço social, né? Cumprir uma agenda de missionária, uma agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra. Então, é preciso ter essa organização, né? Saber a quem enviar, quando enviar, se igual temos os líderes, né, das missões, que precisa saber quem ele vai mandar para a missão, para onde vai mandar, onde está precisando e também quanto em dinheiro o missionário vai precisar para estar ali, né? E se a igreja vai ter condições de manter o missionário ali. Então, é preciso organização, né? Que nós também temos o líder de missões e também temos o tesoureiro, o administrativo. Então, cada um na sua área, todos trabalhando juntos em prol do crescimento da obra de Deus. E vai indo tudo bem quando todos trabalham e colocam a obra de Deus, coloca Jesus como primícia. E Deus vai abençoando e a sua obra vai cada vez mais crescendo, para no céu ter muita gente, porque ali há muitas moradas. E Jesus, Ele quer que todos estejam ali. Amém? Então, mais um dia de vitória para nós. Que o Senhor Jesus possa continuar te abençoando, abençoando sua família. E que nós possamos continuar cada dia mais amáveis, né? Uns com os outros. Mais fiel, né? A palavra de Deus ao nosso Senhor Jesus. Que Deus agrada e o nosso futuro é estar ali com Jesus, né? Então, que Deus possa te abençoar muito, você e sua família. Fique com Jesus. Amém.